Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Está no ar e cheio de alegria, viu? Essa alegria toda, você sabe por quê, né? Brasil é pentacampeão no futebol de 5 nas Paralimpíadas e o ouro veio contra a Argentina. Aliás, esse fim de semana tem mais Brasil e Argentina. Tem no Sul-Americano de Vôlei e nas eliminatórias para a Copa do Mundo e já a gente fala sobre esses clássicos. Mas vamos começar com o Brasileirão? O Fluminense entra em campo na terça-feira contra a Chapecoense, querendo acabar com a irregularidade que vive no campeonato. São mais derrotas que vitórias, mais gols sofridos que marcados. Até aqui a campanha do Fluminense no Brasileiro é irregular. E o empate com o Juventude, quinta-feira no Maracanã, só reforçou a frustração da torcida. Até quando o time fez uma grande jogada, o gol não saiu. Bem dentro da área, Lucas ajeitou, Fred pro Samuel, ele erra, manda pra fora! Para garantir vaga na Libertadores pelo segundo ano seguido, os resultados no Brasileiro precisam melhorar. Na temporada passada, o Fluminense completou o primeiro turno com 32 pontos, na quarta posição, e no fim se classificou para a Libertadores. No Brasileirão de 2021, a um jogo do fim do turno, o time tem 22 pontos. Está em 11º, ainda longe do G6, que dá vaga na pré-Libertadores. O último jogo do Fluminense no primeiro turno do Brasileiro é contra a Chapecoense, terça-feira em Santa Catarina. E o Marcão vive a expectativa de contar com o Caio Paulista. O atacante não jogou nos últimos 11 jogos do time na temporada. Caio teve um problema muscular na coxa direita, na derrota por 1-0 para o Palmeiras, em São Paulo, no dia 24 de julho. Caio já está na transição, está pegando confiança, ele teve uma lesão bem importante. Eu acredito que logo em breve ele vai poder nos ajudar também. Quem sabe ajudar a fazer aquela diferença que anda faltando para o Fluminense, mesmo nos melhores momentos do time nesse Brasileirão. E faltou o capricho na finalização. Marco Antônio passou pela marcação no meio, Oyama! Gol! Esse sobrenome de origem japonesa quase fez sucesso em outro esporte. Numa temporada lá, eu disputei 11 torneios e ganhei os 11. Podia ter levado a sério. Chegou um momento ali que eu tive que escolher entre tenista e jogador de futebol. Nem faz muito tempo. Foi em 2015, quando Luiz Oyama recebeu proposta para jogar no Mirassol, que o emprestou ao Botafogo este ano. E aí, antes de ir para o Botafogo, o Oyama queria entender como funcionava o clube. E dá para se colocar no lugar dele. Bate uma insegurança. Imagina, por exemplo, um jovem jornalista chegando aqui à TV para um emprego novo. Vai saber como ser um lugar bom de se trabalhar. Procurando quem conhece bem. Muito boa tarde. Na televisão, Léo Batista é o cara. Mas para saber sobre o Botafogo, Oyama recorreu ao ex-goleiro Jefferson, que mora em São José do Rio Preto, São Paulo, cidade onde Oyama nasceu. Me falou um pouco da história, né? Da passagem que ele teve aqui também. Me mostrou como que era o clube. Até agora foram 15 jogos, 11 como titular e 1 gol. No último jogo, contra o Coritiba, o Oyama entrou no segundo tempo. A vitória naquela partida levou o Botafogo à zona de classificação para a Série A na rodada passada. Hoje o time enfrenta o Remo em Belém. Rafael Moura deve entrar na vaga de Rafael Navarro, suspenso. Acho que o momento agora é pensar no acesso, colocar o Botafogo onde ele merece. Quem sabe o título, né? Boa sorte, Luiz Oyama. Tamo junto. Boa sorte, Botafogo. E é nóis. O presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, fechou um acordo com o Ministério Público do Rio para arquivar o processo que investiga a denúncia de assédio moral e sexual feito por uma funcionária da CBF. O valor a ser pago por Caboclo, de R$100 mil, será doado a organizações não governamentais. Mais detalhes no ge.globo. Olha, daqui a pouco a gente vai falar de Brasil e Argentina no futebol, no vôlei e nas Paralimpíadas, porque teve medalha de ouro no futebol de 5. Vamos falar de Brasileirão?
Pela Série B, o Vasco empatou em casa com o vice-lanterna Brasil de Pelotas. Isso num jogo marcado por polêmicas. Reencontrar os gols parece uma luta interminável. Mas ele está lutando e é isso que nós vamos fazer. Dar confiança para ele voltar a ser o artilheiro, a referência que ele sempre foi aqui no Vasco. Germancano completou 9 jogos sem marcar um gol. O argentino igualou o pior jejum dele pelo Vasco, que tinha acontecido no ano passado. O atacante encarou o goleiro Matheus Nogueira, do Brasil de Pelotas, em uma noite inspirada. Não tapa na bola, Matheus Nogueira! Léo Matos caiu dentro da área. Agora o árbitro marca pênalti para o Vasco. Mas o árbitro consultou o VAR e voltou atrás. Para mim foi pênalti, claro. E ele deu com toda a convicção e depois tirou com o VAR. O VAR contra a gente aqui em São Januário é uma coisa impressionante. No segundo tempo, Morato foi derrubado na área. Dessa vez, o pênalti foi validado. Bom, se o Cano não teve a chance, no primeiro tempo com aquele pênalti que foi retirado, agora ele vai ter essa possibilidade de voltar a marcar. Mas ele perdeu a cobrança. Matheus Nogueira para fazer a defesa! Se Matheus Nogueira brilhava de um lado, do outro, Vanderlei errou e Erisson aproveitou. Se complicou o Vasco, vem o Brasil, bola pro gol, soltou o Vanderlei, a chance... Bola pro gol, soltou o Vanderlei, a chance pro gol! Erisson pro Brasil! Mas nós não podemos mais errar, né? Não adianta a gente errar e pedir desculpa, desculpa, errei. Lisca mexeu no ataque, trocou Germancano por Daniel Amorim, que poderia ter empatado se o gol não fosse anulado. Não houve uma condição técnica, para que a linha encontrasse a base do pé do Daniel, para que a CBF então chegasse ao veredito, utilizando a tecnologia para confirmar se houve ou não o impedimento. Mas hoje o jogo foi decidido pelo erro da arbitragem. No fim da partida, Daniel Amorim empatou o jogo. Na posição que lhe cabe, centroavante na área, grandalhão tá ali para isso, foi lá no terceiro andar. Mas precisamos aí de 9 vitórias, aí mais 2 empates. Então vamos lá, não ganhamos, mas não perdemos, E a luta continua. E amanhã tem Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo, às 4 da tarde, ao vivo aqui na Globo. E a gente vai conversar agora com Eric Faria, porque falou em seleção brasileira, falou em Eric. Eric, para você, boa tarde. Quais são as últimas da seleção? Boa tarde, Carol. Bom falar com você. Boa tarde para todo mundo. Eu estou aqui na Arena do Corinthians, onde a seleção brasileira realizou o seu único e último treinamento antes de enfrentar a Argentina nesse domingo às 4 horas da tarde. A seleção que ganhou 2 novos convocados, a gente tem imagens para mostrar, da apresentação de ontem do zagueiro Léo Ortiz e do atacante Arthur, ambos do Bragantino. O Arthur, inclusive, foi chamado pela primeira vez e que grande presente, não é mesmo? Estrear na seleção brasileira ou fazer parte do grupo, pelo menos, logo num Brasil e Argentina. A gente lembra que o Brasil lidera com folgas as eliminatórias, tem 21 pontos. A Argentina é a segunda colocada, ela tem 6 pontos atrás do Brasil. Por isso, independentemente do que aconteça amanhã, o Brasil vai seguir na liderança das eliminatórias. Mas claro que o Brasil quer vencer, quer conquistar a 8ª vitória seguida. E jogando aqui, o Brasil se dá muito bem em 5 jogos, 5 vitórias. Agora, sobre a escalação do time, quem vai contar pra gente é o repórter Marco Aurélio Souza. É um jogo capaz de gerar várias manchetes? Domingo de Messi e Neymar na Arena Corinthians? Brasil e Argentina, o eterno maior clássico da América do Sul? É tudo verdade. E para se ter uma ideia do tamanho desta rivalidade, na era Tite já foram 6 jogos entre as duas seleções, com 3 vitórias do Brasil e 3 da Argentina. No mundo ideal, sem o veto dos clubes ingleses para as eliminatórias, a defesa ideal do técnico Tite tem Thiago Silva e Marquinhos. Mas Marquinhos recebeu o 3º cartão amarelo na partida contra o Chile. Não joga contra a Argentina. Aí fica um grande mistério qual será a defesa brasileira. Militão e Lucas Veríssimo ou Militão e Miranda? Então, estou muito tranquilo com o Lucas Veríssimo e Miranda. E a dupla Gerson e Everton Ribeiro, que entrou tão bem no segundo tempo contra os chilenos, será que fica no time? Mistérios, que a torcida até entende se é para confundir o maior rival. Jogo assim merece todo o cuidado e o Brasil quer seguir reinando absoluto nas eliminatórias.
É clássico, é uma grande disputa e a gente espera poder fazer um bom jogo e vencer mais um, que esse é o nosso grande objetivo. Para gerar a manchete que a torcida mais deseja ler depois do jogo, no caminho para o Catar, nem Messi consegue parar o Brasil. O que parece uma continência, na verdade, é um símbolo de gratidão. E olha o Felipe Luiz tocando pro Vitinho. Vitinho recebe ao pé direito. Pro Vitinho, cada gol é uma bênção, que vem lá do alto. Ele aponta para mostrar isso a todo mundo. E tem sido muitos os motivos para agradecer. A expectativa sempre foi grande e também as conquistas também foram muito grandes, então foi mais que um sonho, né, de verdade. Um sonho que começou a se realizar lá em julho de 2018, quando ele chegou. É um sonho de moleque de verdade. Nesses 3 anos de Flamengo, a realidade trouxe sorrisos e decepções. Mas nenhuma outra temporada foi como a de 2021 para ele. Nunca Vitinho tinha participado de tantos gols. Fez 12 e deu 9 assistências até agora. Eu passei agora a atuar um pouco mais próximo ao gol, antes um pouco mais dos lados, agora um pouco mais centralizado, onde me permite finalizar mais vezes. É um lugar que fica melhor para você achar essas brechas e também para achar os passes também. Era um desejo antigo dele, que começou com pedidos a Domi e a Rogério Ceni, mas se consolidou com a chegada do Renato. O Renato, as coisas mudaram, né? E ele viu que eu estava rendendo bem ali, me deu a oportunidade de jogar ali. O ambiente mudou depois da chegada dele. A relação do Vitinho com a torcida do Flamengo nunca foi muito fácil. E como todo jogador, ele tem perfil nas redes sociais, mais de 1 milhão de seguidores. Nas fases ruins, as palavras duras que chegaram por aqui começaram a machucar. Aí ele decidiu que era hora de desconectar e cuidar da cabeça. Se eu não tivesse contato, não me afetaria. Então, se eu não vejo o que está acontecendo, do que falam, não tem como isso me afetar. Então, eu me privei disso porque era algo que não trazia um sentimento bom. E eu me procurei ajuda, passei a fazer terapia, eu também faço coaching, eu hoje consigo me abrir. Vitinho sempre conviveu com uma enorme pressão da torcida. E esse estresse saía do estádio junto com ele. Aí tinha também uma preciosa tabelinha com a esposa Hannah. E sem a companhia dela, sem o abraço dela no dia que eu precisei chorar, no dia que eu precisei sorrir, isso não teria acontecido. E nas redes sociais, vem chegando carinho. A cada gol dele, a cada assistência, aparece um monte de gente dizendo nunca critiquei. A maré virou, mas a turbulência deixou lições. Isso foi importante para mim também ter acontecido, para melhorar a minha autoestima, me recuperar algumas coisas que eu tinha perdido e seguir evoluindo. Eu cresci, eu me sinto pronto cada vez mais. Enquanto segue desconectado das redes, Vitinho vai ganhando cada vez mais likes em campo. Gente, mas o clube português achou que não valia a pena fazer um investimento no Davi Luiz da forma que o Davi queria. Não havia necessidade de contratar o Davi agora, aos 34 anos, pelo valor que foi exigido. Então, o Benfica mandou a sua lista de jogadores para a fase de grupos da Champions e nela não consta Davi Luiz, que continua livre no mercado, tem ainda possibilidades, agora menos interessantes, de atuar no futebol da Europa, apesar da janela de transferências ter sido fechada, porque ele está aí livre no mercado e tem outros centros periféricos que ele pode ainda buscar algum espaço, como Turquia e outras coisas mais. Mas o que eu quero saber de vocês é o seguinte: essa mobilização pelo Davi Luiz, ela pode pesar, porque a partir do momento que essa informação chega, que o Benfica não se acertou com ele, o Flamengo lentamente e meticulosamente vai se aproximando de Davi Luiz para fazer uma proposta dentro das suas condições financeiras, muito aquém do que o Davi poderia receber na Europa. A mobilização da nação de Djalminha pode acabar pesando nisso aí e trazer o Davi Luiz para o Flamengo? Eu acho que pode pesar sim, João, mas é muito aquilo que o Zinho estava comentando, né? O poder hoje das mídias sociais causam isso, né? Porque se a gente for analisar de uma maneira
bem fria, o Davi Luiz, se tivesse no auge da sua forma, o Arsenal não liberaria. O Benfica iria querer um jogador do nível do Davi Luiz. Então, assim, essa mobilização para o futebol brasileiro, é lógico que o Davi Luiz vai ser uma cereja, no caso desse bolo bonito que o Flamengo tem, ele vai cair muito bem. Mas, assim, se não tivesse esse interesse do Flamengo, nós não estaríamos comentando sobre o Davi Luiz. E, pelo contrário, nós iríamos estar falando que ele está sem clube e ninguém está querendo o Davi Luiz, né? Porque os grandes clubes da Europa não procuraram pelo Davi Luiz. Então, eu acho que isso pode influenciar, né? O torcedor querendo o jogador ajuda muito, né, na diretoria na hora da contratação, e a gente sabe que para o nível do futebol brasileiro, como o Zinho falou, não dá para comparar o futebol europeu com o futebol brasileiro. O Davi Luiz vai entrar numa equipe que, na minha opinião, é a melhor da América, ele vai acrescentar, esportivamente para ele, seria, eu acho que é melhor até para ele do que para o Flamengo. Ele vai estar num time que ele tem condições de disputar tudo, ganhar tudo, e a visibilidade dele aumentar do que se ele tivesse, de repente, numa Turquia ou numa China, no mercado alternativo, que aí pesaria, na minha opinião, o lado financeiro. Aí é saber o que o jogador pensa nesse momento, se é o lado financeiro ou o lado esportivo. E esportivamente, eu acho que o Flamengo seria a melhor opção para ele. Sim, Breno. Eu consigo até imaginar qual vai ser o discurso da chegada, caso bata o martelo, né? O Davi dizendo: fiquei muito tocado com a mobilização dos torcedores rubro-negros, por isso que eu vim para cá. A gente sabe que, por mais que o jogador se sensibilize, né, Zinho, você ter uma torcida como a do Flamengo te querendo, o que pesa nesse caso é a opção econômica, a opção também a decisão esportiva, do que para ele é melhor, e ficou muito claro desde o início que a prioridade do Davi era continuar na Europa, ele próprio disse isso. Então, é legal que o torcedor se manifeste em redes sociais pedindo um reforço de peso, que seria o Davi Luiz, mas a gente não pode ser romântico a ponto de achar que isso vai ser suficiente para demover o cara de um projeto esportivo ou econômico. Isso daí, para a carreira do jogador, pesa mais. É claro que do lado afetivo pode ter um ou outro jogador que vai, não, eu quero fazer história com a camisa de um clube brasileiro, eu quero jogar num clube como o Flamengo, mas nesse caso específico do Davi Luiz, não se aplica. E eu só acho que pode ser uma armadilha tratar o Davi Luiz como um popstar. Davi, o cara que vai salvar a pátria. Não é por aí. O Flamengo hoje não está desesperado, embora a zaga inspire cuidados. O Renato tem trabalhado, ele tem jogadores ali nessa posição. Por mais que desagradem o torcedor, são jogadores que o Flamengo fez um investimento, Gustavo Henrique, Léo Pereira, o próprio Bruno. Então dá para o Renato trabalhar. Não é uma situação de desespero, de limite, a ponto de transformar o Davi Luiz numa figura que hoje ele não é. Ele já foi um zagueiro que já jogou num nível melhor e hoje já está se encaminhando para a fase final da carreira, e por isso o futebol brasileiro passa a ser cogitado. Vai jogar bem aqui? Muito provavelmente. Mas eu só acho que o caminho não é engrandecer, dourar a pílula do Davi Luiz, porque sabendo da personalidade dele, um zagueiro que gosta muitas vezes de ser protagonista, de fazer até mais do que exigido para um defensor, isso pode subir um pouco a cabeça e ele não entregar o que se espera dele, que é simplesmente segurança defensiva, arrumar a zaga, não necessariamente um zagueiro que vai ser construtor, que vai lançar. É ótimo que tem esses fundamentos e essas qualidades, mas hoje o Flamengo precisa de um jogador experiente que passe confiança para a defesa e não seja um desestabilizador. Imagina o Davi Luiz, Djalmazinho, chegando no Flamengo com a ambição de ser zagueiro artilheiro, de ser a grande figura da equipe. Acho que não deveria se dosar até um pouco a expectativa, até para o torcedor não se frustrar com o que hoje o Davi pode entregar. Agora, tem um detalhe interessante, hein? Falando também ainda do Davi Luiz, viu, Rodrigo? O seu xará, Rodrigo Caio, que não atua desde o dia 25 de julho, voltou a treinar. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta,
se inscreve e ativa as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.